Olá, boa noite. Esta atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Bem-vindos a mais um Café Literário Psicanalítico. Sou Maria Regina Limeiro Ortiz, psicanalítica e coordenadora do Café Literário. Como vocês sabem, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre tem como objetivo, com essa atividade, compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade, de uma forma gratuita. E agora, além de vocês encontrarem as edições anteriores do Café Literário da Psicanalítica e nosso café, em nosso canal do YouTube, poderão conferir as edições de 2022 em nosso podcast, disponíveis na plataforma Spotify. Bem, hoje iremos conversar sobre a obra Capitães de Areia, de Jorge Amado, e contaremos, então, com a participação do professor de literatura da URGS, Sérgio Gonzaga, e da psicanalista Magali Fischer. Cada um terá 20 minutos para fazer suas exposições sobre a obra, e depois, então, abriremos para discussão com vocês. Quem quiser participar, basta clicar na mão abaixo na tela, que irei chamando por ordem de inscrição. Com a palavra, então, o professor Sérgio. Sérgio, é um prazer te ter novamente aqui conosco. A palavra é tua. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar de um autor, ele não está tão em voga hoje, o Jorge Amado, né? Mas é um autor que ele pessoalmente, ele foi muito importante na minha vida, porque entre os 15 e os 17 anos eu li toda a obra dele, continuei, li toda a obra, claro. Bom, professor tem que ler as obras completas, que é um problema sempre, mas é um autor que me marcou muito. E esse livro, Capitães de Areia, que eu li na passagem dos 15 para os 16 anos, eu até emprestei para um dos meus filhos, e eu tenho uma outra edição aqui, eu queria mostrar a edição, que é uma edição bem antiga, de 63, eu acho, 62, e eu anotei, está todo anotado a caneta, e eu anotava umas frases assim meio bregas, né? Quem não chorar com esse livro pode dizer que não tem coração, sabe? Coisas do gênero adolescente. Mas me marcou muito, efetivamente, porque era um livro que incorporava a minha vida, incorporava a minha visão de mundo, uma realidade que, de fato, eu desconhecia. Eu tinha vindo de Taquara, era uma cidade onde, naquele contexto histórico, não havia o que hoje se chama pobreza absoluta. Não havia meninos de rua, havia um que outro mendigo. Na cidade havia pobres, mas não havia essa pobreza avassaladora, né, que hoje há em todas as cidades brasileiras. Então, aquilo representou para mim uma descoberta. Eu me lembro que saí do livro e fui olhar uma favela que havia aqui em Porto Alegre, pequena, era ali na Ilhota, chamava-se Ilhota, é onde hoje é o Centro Municipal de Cultura, onde eu também trabalho lá. Ali não tem a Biblioteca Josué Guimarães, e eu ficava olhando aquilo, nunca tinha visto na minha vida uma favela. Então, é um tipo de livro marcadamente social e que tem uma função que me parece muito boa para jovens. É um tipo de romance que a gente podia chamar de romance de formação, né? Tem até um termo alemão, Bildungsroman, para caracterizar romances onde jovens realizam a sua aprendizagem da vida. É um romance de aprendizagem da vida dos protagonistas, dos personagens, mas acho que também, não no sentido propriamente, talvez, de imitar, porque se você é um rapaz ou uma moça de classe média, um adolescente de classe média, é claro que aquela vida você nunca participará diretamente daquele tipo de experiência, mas que abre os olhos, dá um sentido republicano, dá um sentido, principalmente eu imagino que deveria ser um livro obrigatório nos colégios privados, nos colégios particulares, onde o público juvenil vem quase todo de uma mesma classe, né, e ficam ali frequentemente um pouco encerrados
né, nos labirintos das suas próprias visões e da sua própria classe. Então, eu quero primeiro fazer esse depoimento sobre o Jorge Amado. O Jorge Amado escreveu esse livro muito jovem, ele tinha 24 anos quando escreveu, 25 quando publicou, e vinha de uma geração que tinha surgido no Brasil naquela década de 30, em consonância com o mundo inteiro, porque assim, a literatura ocidental ela vinha passando por uma experiência, por um tipo de experimentação artística que, a grosso modo, a gente chama de modernismo, e cujas origens estão lá atrás, em 1850, 1860, né, traduzindo a nova vida urbana, traduzindo o novo dinamismo da segunda Revolução Industrial. E essa modernidade, ela no início do século, ela vai de alguma forma, explodir nas vanguardas. E essas vanguardas vão ser o elemento definidor pelo menos das 2 primeiras décadas, eu diria das 3 primeiras décadas, onde, por exemplo, no romance, as figuras proeminentes são vanguardistas, como Joyce, como Kafka, como a Virginia Woolf, como o Hemingway, que cria um modelo de estilo, né? São autores, o John dos Passos, e especialmente um americano que seria muito influente mais tarde, chamado Faulkner. Então, essa literatura moderna, inovadora, né, propondo linguagens diferenciadas, ela impera, né, até a década de 20, né? Mas a partir dos anos 30, eu diria a partir de 1929, né, com o crash da Bolsa de Nova York, com a grave crise econômica que comove o mundo, com o surgimento e o triunfo do fascismo na Itália em 22, depois o triunfo do nazismo na Alemanha em 33, a derrocada econômica da América, né? E eu diria principalmente a derrocada de ideias liberais democráticas, né? Porque se o grande modelo liberal era os Estados Unidos e esse país afundara, enquanto a Rússia crescia, a União Soviética, né? Enquanto a Itália e a Alemanha, por terem uma economia mais fechada, cresciam, os países liberais decaíam. Então, houve uma sedução totalitária. E mais do que uma sedução totalitária, raro eram os escritores que não se definiam entre ideologias, digamos, sempre fechadas no autoritarismo, fosse o fascismo, o nazismo, o comunismo, ou formas ditatoriais, né, que não se ligavam diretamente nem a um nem a outro lado, né, aqui no Brasil, Getúlio Vargas, toda a América Latina, a gente olha a América Latina, é uma onda, né, de ditaduras, em geral militares, em geral progressistas do ponto de vista econômico e conservadoras do ponto de vista político. Então, na década de 30, o artista ele se sente compromissado, ele é impelido, né? O contexto, de alguma forma, o arrasta em direção ao compromisso, ao engajamento, a ideia de fazer uma literatura de denúncia. E aquelas piruetas de vanguarda, né? Aqueles malabarismos formais, aquelas linguagens de grande ousadia, se tornam, digamos, inadequadas para a circunstância da época, né? Então, o que acontece? A ideia agora dos escritores, da maior parte dos escritores, sobremodo dos romancistas, mas também dos poetas, mas principalmente dos romancistas, era criar obras que fossem plenamente legíveis, ou seja, que não apenas uma pessoa culta, sofisticada, requintada, mas que todas as pessoas que soubessem ler poderiam entrar, ingressar nessas obras. Aqui no Brasil, quem traduz essa ideia de uma simplificação das formas artísticas e também da linguagem foram Érico Veríssimo. Olhem que geração! Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Jorge Amado, nosso Jorge Amado, Graciliano Ramos, que é um pouco mais complexo, Dionélio Machado, que é um escritor diferenciado, um psiquiatra que criou uma obra estranha, perturbadora e inquietante, né, chamada Os Ratos. Jorge Amado ele vem de uma experiência muito curiosa, porque é uma família que vivia, ora no apogeu econômico, o pai dele era um coronel do Cacau, e, de repente,
entravam em derrocada, né? Como a agricultura, hoje chamamos agronegócio, na época era muito oscilante. E ele tinha uma experiência pessoal muito viva, digamos, do mundo popular. Porque o pai despachou ele para a cidade, né, despachou para Salvador, para um colégio jesuítico. Até chegou ao meu caso também, que eu vim estudar, vim aqui, passei um ano no Rosário, depois fui para o Anchieta, aqui no centro ainda, muito rígido, muito rigoroso, ao ponto que, lendo, nunca me esqueci, em 1964, lendo debaixo daquelas classes Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, um professor, um padre jesuíta, que era meio intolerante, o que está fazendo aí? Olhou o livro, e disse, não pode ler esse livro aqui. E me dispensou, me deu suspensão de 3 dias, porque eu estava lendo Gabriela Cravo e Canela, provavelmente pela imoralidade, eu não sei por que não queriam que se lesse Gabriela Cravo e Canela. Eu até fui feliz para casa, né, porque terminei de ler o Gabriela, que é um livrão, né, um calhamaço. Mas, enfim, essa geração encontrou no Jorge Amado, digamos, do ponto de vista político, do ponto de vista social, a sua expressão mais acabada. Até porque o Jorge Amado, na Bahia, em vez de estudar, ele sempre foi malandro, vagabundo, passou a frequentar os cabarés da Bahia. Aos 16 anos, ele era um habitué. Na Bahia se chama castelos, né? Ele usa isso, inclusive, em vários dos seus livros, o castelo da não sei de quem, o castelo da Margot, o castelo da Odete. Né? E essa aprendizagem da vida, essa imediata absorção da existência, sem, digamos, os vínculos familiares opositivos, porque o pai estava lá longe, perdido, lá na região de São Jorge dos Ilhéus, deu ao Jorge Amado um contato único, entre todos esses escritores que eu citei, com as camadas populares. Ele se dava, ele ia assistir sessão de candomblé. Ele é o primeiro sujeito que eu conheço na literatura brasileira, acho que não há outro, a, por exemplo, valorizar, e isso está no Capitães de Areia, está em Jubiabá, está em vários dos seus livros, valorizar as religiões que hoje chamamos de afro-brasileiras, né? Que então eram perseguidas. Você participar de uma sessão de macumba ou participar de um candomblé significava que você podia ser preso e passar 2 dias, 15 dias, 30 dias na prisão. Então, digamos, ele entrou pelos poros, entrou pela própria existência, né? Essas experiências que ele vai retratar. E, simultaneamente, ele ingressa, meados de 30, ele ingressa no Partido Comunista, que então parecia forte aqui no Brasil, parecia que estava crescendo no Brasil. Isso, de alguma maneira, aparece no Capitães de Areia, como aparece nos livros anteriores. Ele criou uma fórmula, que era uma fórmula que os escritores de esquerda, não os da União Soviética, na União Soviética havia um rígido modelo a que todos tinham que se adequar, o chamado realismo socialista. Era obrigatório. Zdanov, o ministro da Cultura, digamos, da União Soviética, criou aquilo. O escritor precisa seguir essa norma. Não era o caso do Jorge Amado, não era o caso daqueles que seguiram a regra do chamado... Aqui não era realismo socialista, era romance proletário. No segundo livro dele, ele já bota lá no prefácio: vou contar a vida dos trabalhadores. Ele tinha 19 anos quando escreveu esse livro. Vou contar a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau com o máximo de honestidade e o mínimo de literatura. O mínimo de literatura, quer dizer, não vou fantasiar, não vou... Na verdade, até ele tem uma certa razão. Literariamente, o livro é muito ruim, mas tinha esse impacto, né? De impacto, como falar. Ninguém falava, ninguém sabia. Eu nunca tinha ouvido falar que o Brasil produzia cacau. Né? Uma das coisas dessa geração de 30 é revelar também o Brasil aos brasileiros, revelar. O Érico Veríssimo conta aqui como era Porto Alegre, ou depois vai falar do Rio Grande do Sul, o Graciliano Ramos vai falar do Sertão. O Brasil se descobre no romance de 30. Né? E ele, então, começa. O romance proletário, que Capitães de Areia tem a mesma tônica. Os personagens são populares, no cacau são trabalhadores do cacau, em Suor são desempregados e pessoas que vivem à margem do sistema na Bahia. Depois vem Mar Morto, que é um pouquinho depois, aliás, que é um saveirista, um homem do mar. O Jubiabá, o personagem principal, o Antônio Balduino, é estivador, é palhaço de circo, vai trabalhar numa fazenda de algodão, depois volta, vira jogador de futebol. E, por fim, esses indivíduos, como Pedro Bala,
no Capitães de Areia, começam a adquirir consciência, porque inicialmente, eles vivem no estado de alienação da exploração de que são vítimas. E depois, a realidade, né? O cotidiano, a experiência diária ensina-os a perceber, né? A perceber que são vítimas, que são explorados, que são espoliados, e leva-os... Então, todos esses romances do Jorge Amado, dessa sua primeira fase, os protagonistas, no final, partem para uma ação política, não partidária ainda. Em Seara Vermelha, livro que, aliás, com o qual ele ganhou o prêmio Stalin de literatura, que é um prêmio muito curioso, porque era um prêmio que era uma estatueta do Stalin, entregue pelo próprio Stalin, né? Mas, ao ganhar em 51 o prêmio Stalin com Seara Vermelha, sim, já no final tem um soldado comunista que entra no Partido Comunista. Mas agora não. Como vocês viram, como todos que leram, e eu acho que todo mundo tem que ler Capitães de Areia, no final, o rapaz, o menino, o adolescente, ele entra como segurança, uma espécie de chefe de segurança de greves, né, de movimentos trabalhadores, de movimentos operários, se é possível de chamar assim, na Bahia, porque esse é um problema que eu já entro assim rapidamente, um problema do Jorge Amado, né? A Bahia não tinha proletários. E a visão do Partido Comunista era o seguinte: a revolução é feita por proletários. Jorge Amado tem um problema. Então, por exemplo, no Capitães de Areia, se alguém... Eu reli agora para essa nossa conversa, o Pedro Bala ele começa fazendo parte de um grupo que vai enfrentar fura-greves de uma greve de bondes. E termina, quer dizer, o máximo que se consegue aproximar do trabalhador operário na Bahia da época é o estivador, é a greve no porto, né, que várias greves de porto aparecem em vários relatos, em vários romances do Jorge Amado. Então, isso vai levá-lo a uma curiosa visão, né, que não tira... Eu quero insistir aqui, eu me formei lendo Jorge Amado. Eu entrevistei aqui em Porto Alegre o Jorge Amado quando ele veio e saí caminhando. Eu tive essa felicidade, na época, um jovem, né? Caminhando com os anos, início dos 70, caminhando com o Jorge Amado, porque ele ia lá no Bonfim visitar o tio do Scliar, do Moacir Scliar, do qual ele era muito amigo, né? Ele tem um retrato dos dois Scliars, o pai do Scliar, mas principalmente do tio do Scliar, que, por seu turno, era pai do pintor Carlos Scliar, que faz as ilustrações de vários livros do Jorge Amado. E ele saiu caminhando. Imagine eu, jovem, não era tão jovem assim, mas não tinha nem 30 anos, né, 20 e poucos anos, caminhando com o Jorge Amado. Muita gente o reconhecia. Ele parava. Ele era extremamente simpático, né, extremamente... A sua empatia, né? Ele parava, as pessoas pediam autógrafo. Imagine se tivesse telefone celular para fazer selfie nessa época, né? Ele não teria chegado ao Bonfim. Aliás, apenas com curiosidade, um escritor que é do outro lado político, apesar que o Jorge Amado, no final, mudou também um pouco suas concepções políticas, o Mário Vargas Llosa, disse o seguinte: eu não acredito que escritor vá para o céu, porque os escritores, na verdade, colocam a sua escrita acima de todos os outros sentimentos, passam por cima de tudo. O único escritor que eu conheço que deveria ir para o céu é o Jorge Amado, porque ele conviveu bastante com o Jorge Amado quando veio ao Brasil para escrever A Guerra do Fim do Mundo, um romance excepcional, né, que ele escreveu baseado nos Sertões. Então, neste momento, portanto, de uma sociedade ameaçada, com a guerra civil, com a ameaça de destruição, que está lá, tem um trechinho do Freud incrível, né, no Mal-Estar da Cultura, que ele percebe que a humanidade tem agora adquiriu o poder de se destruir, isso que não tinha nem a bomba atômica ainda, né? No momento em que o Sartre também, eu encontrei esses dias um texto do Sartre um pouquinho antes da guerra, né? Disse, puxa, que década, né? Que década! Tivemos a Guerra Civil Espanhola, portanto é uma década profundamente opressiva, e no meio dessa opressão, né, no meio dessas sombras, no meio desse império do mal, a gente pega os livros do Jorge Amado e eles estão carregados não só de expectativa, de esperança, mas também, e isso além da ideologia, de uma alegria de viver, né? Existe no Jorge Amado, em toda a obra dele, assim, o que levava a ser considerado um escritor um pouco
obsceno, talvez até pornográfico, naturalmente não é, uma espécie assim de... Os seus protagonistas vivem os seus apetites, né, as suas pulsões eróticas, as suas... Tem cenas nos romances dele, comendo, bebendo, gritando. O meu livro predileto dele é Os Velhos Marinheiros, são 2 novelas. É um canto à vida, né? Um canto à vida impulsiva, um canto à vida libertária. Eu diria que a visão real de Jorge Amado seria de um anarquista, né? Porque aproveitar a vida, gozar a vida, mas sem nunca esquecer que todos devem ter o mesmo direito. Mas eu acho que quem está nos assistindo e que tenham filhos, eu não sei se a pessoa já aos 40, 50 anos vai ter o mesmo impacto. Eu confesso que já acho um pouco fantasioso aqueles meninos participando do ideal revolucionário, porque você sabe que na história concreta das nações, as revoluções, as massas, essas massas desvalidas, essas massas que não integram algum sistema organizado de trabalho, em geral, nas revoluções, assaltam, só querem assaltar, se compreende até, né? Querem pilhar, não há revolução feita por lumpens, né? por pessoas fora do sistema econômico, né? Não há esse tipo de coisa. Mas não importa, o que ele quer mostrar é que essas crianças, esses adolescentes, têm um sentido de justiça, têm um sentido de solidariedade, têm um sentido de amor, né? Pelos outros, apesar de todas as injunções catastróficas de suas existências, né? Sempre massacradas, de alguma forma, pela indiferença, pela absoluta indiferença social. Então, é um autor, eu recomendaria tantos outros livros do Jorge Amado, vários outros livros do Jorge Amado, mas fica essa sugestão, se alguém aqui tem filhos aí na 12, 13, 14 anos em diante, dê para eles o Capitães de Areia. Eles vão ter um impacto que, casualmente, conversando antes aqui, nós 3 tivemos aos 15 anos, aos 14 anos, aos 16 anos, ao ler esse relato, né, tão emocionante, apesar de ter falhas literárias, que também não interessam, eu não vou estar aqui, não vim aqui também para ficar apontando as falhas literárias do Capitães de Areia. Acho que, não sei se já passei dos 20 minutos, eu sempre passo, o professor sofre de incontinência verbal. Então, para começar, seria isso. Obrigada, Sérgio. Vamos passar, então, para a Magali. Obrigada, quero agradecer à diretoria de divulgação, o nome dela é Maria Spinelli, a diretora, a Maria Regina, por esse convite, e principalmente também por estar aqui junto com o professor Sérgio, que eu dizia antes, é sempre um prazer poder ouvir e aprender. A minha vontade era de seguir te ouvindo, assim, mas, de qualquer maneira, eu tenho a incumbência de falar e também quero falar, claro, obviamente, do Capitães de Areia, porque, como o Sérgio já comentou e nós comentamos, esse é um livro que eu li aos 14 anos, pela primeira vez, e foi um livro que teve um grande significado na minha vida e mudou minha posição e minha visão de mundo. Obviamente, lendo agora, é um outro olhar, e todas essas questões se observam, que o Sérgio já pontuou, inclusive essa questão, e que o livro tem críticas também, porque parece como se fosse meio um livro politinesco, onde é o bem contra o mal, o pobre contra o rico, as crianças oprimidas com uma sociedade que oprime contra a sociedade que oprime, e que o final, afinal, eles tomam seu caminho, mas, de qualquer maneira, eu acho que esse livro é um livro que ele toca, sim, e tem muitas cenas do Capitão da Areia que me tocam. Eu estava olhando, me tocaram na época, de um jeito, óbvio, o olhar é outro. Agora, quando o Sérgio falou as fases bregas, eu acho que anotei várias fases que poderiam ser bregas, mas que têm um efeito, e tem um efeito principalmente também para quem, como eu, e está voltado além da clínica privada para uma psicanálise mais social, e trabalha com crianças de vilas, trabalha com crianças desamparadas, e isso se observa.
Então, eu acho que esse livro, assim, escrito em 37, ele é, como o Sérgio já disse, né, no início do século XX, é um livro meio livro denúncia, um manifesto, né, contra a desigualdade social, política e econômica, por todas as razões que eu não preciso citar. E ele é um tema que é ainda atual, porque nós temos essas crianças de rua, crianças abandonadas, e o Milton Ratum, no Pós-Fácil, ele diz que as raízes são sempre as mesmas, e ele tem razão, que é a ausência de família, escola, agravada pelas condições terríveis de moradia dessas favelas e vilas, né? Então, embora tenha essas críticas que a gente já falou, eu acho que é impossível, mesmo agora, para mim foi, ler os Capitães de Areia sem se emocionar e ficar tocados, assim, mesmo que é aquela fantasia, mesmo que a gente sabe, mas assim, chegar perto, lendo e vivendo, se a gente vive os Capitães de Areia, a gente se aproxima dessas crianças órfãos, desses meninos de rua, que são produtos da miséria, com falta de mãe, falta de pai, abandono e desamparo. Então, os Capitães da Areia que ele descreve são aquelas crianças que roubam, não são grandes furtos, não matam, roubam e são, quando roubam, mentem, mas quando são detidas, sofrem muito. Então, tem a cena do Pedro Bala, que é o capitão e o chefe deles, quando ele é preso e vai para o reformatório e fica naquela cafua entre ratos, não passando fome, enfim, e aí a amada dele adora também ela no orfanato, e eles presos, e ele ficam assim com aquele sonho de liberdade, ele sonha com a amada, sonha de vingança, e que eu acho que esse é um produto que a gente vê, assim, a forma como são tratados e são tratados assim, gera um desejo de vingança, e é uma roda e que, desde, bom, daquela época até agora, nesse sentido, as coisas se mantêm, né? Então, eu acho que tem descrições lindas, assim, para mim, e eu vou citar uma que talvez tu considere brega, mas ela tem, porque esses guris que viviam presos numa realidade, eles têm um sonho de liberdade, e essa frase que eu gosto: vestidos de farrapos, sujos e esfomeados, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eles eram dos donos da cidade, eles eram os seus poetas. Então, é bonito de ficar imaginando aquela gurizada, aquela pobre gurizada, juntas, num trapiche, ele se passa num cais de Salvador, e meninos de 9 a 16 anos, até a entrada da Dora, só meninos, né? E que eles têm, o que o Sérgio falou, assim, eles têm dogmas e uma lealdade permanente entre eles, não pode haver roubo, não pode haver traição. Também aparece o outro lado, e isso também é bom, que eles estão, assim, um lado extremamente machista, preconceituoso, e aí é assim, machista e preconceituoso, por exemplo, como o Jorge Amado coloca, pederastas passivos eram expulsos do grupo, né? E todas as investidas, ele fala a linguagem que mostra o colonialismo, as negrinhas no areal, eles tratam e fazem, estupram. Tem a cena do estupro do Pedro Bala, que é terrível, mas também fica depois entendida, que é quando ele descobre o pai, enfim. Claro que a gente, vendo num olhar, viés psicanalítico, tende a pensar, não sei se vai dar tempo para falar, mas, assim, essas cenas são cenas que tocam e realmente comovem e incomodam, mas, assim, o que eu acho que é muito importante, assim, nessas cenas, tanto todas as cenas de roubo, de sexo, era sexo como uma tentativa de descarga, não era uma sexualidade assim de descarga para desfazer suas dores e talvez algum desejo, né? Da forma que ele coloca, é verdade, é muito carregado de sensualidade. Então, assim, agora falando, me vem na mente todos, o Pedro Bala, que era o chefe do grupo, que ele era filho
estivador grevista, que foi morto na greve, que depois, por isso é que ele segue o caminho do pai. Aparece o Sem Pernas, que é o personagem mais manco, é o personagem mais complexo, assim, porque ele é muito carregado de ódio, e o Sem Pernas é o que era encarregado, ele entrava dizendo que ele tinha defeito físico, tinha fome, queria emprego, e aí ele procurava onde estavam os objetos valiosos, e os capitães da areia tratavam de fazer o serviço do roubo. Tem a religiosidade, que tu falasse, assim, o João Grande, que era o melhor, o bondoso do grupo, e ele era devoto aos deuses negros vindos da África, assim, né? O Xangô Mulu, e o Pirulito, porque também a religiosidade aparece, tinha a mãe de santo Dona Ninha e o padre José Pedro. E o Pirulito, que antes era o mais cruel do grupo e tinha o sonho de ser padre, né? Tem o Volta Seca, afilhado do Lampião, e ele deseja vingar a morte da mãe, e no fim ele vai e consegue, mata não sei quantos tiros. Tem o professor, que era o intelectual do grupo, inteligente, ele que planejava assim, as estratégias para os roubos, e ele lia histórias, isso é muito interessante, ele lia histórias à noite para os capitães, histórias de aventura dos livros que eles roubavam, assim. E o Gato, que era o elegante do grupo, bom, e tem a Dora, que se tornou mãe, irmã e esposa, né? E se eu penso neles, assim, eu também penso nos dois religiosos, as duas religiões, o padre e a Dona Ninha, que eles significavam a proteção para eles. Então, tem uma cena que é muito linda, que é a do carrossel, e o padre tira o dinheiro de uma doação da igreja para levar os guris no carrossel. Não foi preciso, porque, afinal, eles conseguiram o Volta Seca e os Sem Pernas foram contratados para trabalhar, e eles foram. E essa cena é linda, porque ali no carrossel aparece toda a infância roubada, e aí, usando as palavras de Jorge Amado, eles não eram crianças, eles eram crianças normais, andando nos cavalos, e que daí eles podiam se sentir com pai e mãe, com todas as crianças, e é muito bonito, porque tocavam, ele descreve assim que o senhorzinho, eu sempre digo senhorzinho Malta, é senhorzinho França, o senhorzinho França, que era o dono do carrossel, era um alcoolista, e aí ele descreve, bebeu a sombrinha, bebeu a roda gigante, quase bebeu todo o carrossel, então tinha uma valsa velha, horrível, mas que para eles era um som de pura alegria, né? E esse senhorzinho, ele era olhado pelos guris como se ele fosse um ser extraordinário. Eu falo, e quando se fala, vê a meu encanto no grupo, porque, então, em cada momento que eu penso, vai variando, assim. Eu penso, quando eu escrevi mais sobre os Sem Pernas, porque tem uma cena, agora já me veio a Dora, assim, que a Dora entrou, trazida pelo professor e pelo João Grande, e aí os guris, vamos comer comida para todo mundo, e eles, não, ela é só uma menina, ela era uma menina que tinha ficado órfã. Então, a cena que ele descreve ricamente, assim, quando o Gato, que era o bonitão, pede para costurar o paletó, e depois pede para costurar a camisa e toca, e aí ele diz assim, já não sente mais o desejo, mas era o toque de mãe. E aí o professor, observando e se apaixona, ela ficou a mãe para o Pirulito, a mãe para o Volta Seca, que viu a força da mãe dele, a cangaceira, e ela irmã para os outros, e para o professor, que também se apaixonou, e para o Pedro Bala, esposa. Aí tem todo um romantismo, tem a cena do casamento, enfim. Então, o que é invariante nisso é que, quando a gente lê, essa história sensibiliza. Acho que tu tem razão, Sérgio, muito mais aos 14, mas a gente se toca, assim, porque são crianças, quando a gente imagina que isso tem e existe muito aqui, são crianças todas carentes desesperadas, assim, por amor e ternura, e carentes de cuidado e carinho, e o desejo de pertencer a uma família.
E isso tem essa cena assim que o Sem Pernas, ele sempre roubava e sentia assim muito feliz quando ele saía, porque ele era tratado, vai lá dorme na área de serviço, dorme no chão, e chegou da dona Esther, que tinha perdido o filho da idade dele, e ela trata ele com amor. E aí ele fica num conflito, porque ele não quer trair a dona Esther, e ainda vai roubá-la, e não pode trair os amigos que são lá, porque ele é do grupo, e é bonita essa cena, e aí, obviamente, o grupo vence, ele sai, e aí ele chora muito, ao se despedir, porque ele é roubado a dona Esther, mas ao mesmo tempo estaria roubando. Volta com muito mais ódio, e aí é o ódio que vive e encoraja ele. Bom, o fim dele é ele se matando no elevador Lacerda. Tá? Mas, de qualquer maneira, então, o que eu acho que fica muito importante é que, para a gente, assim, e nessas descrições, e quando eles descrevem essa questão, eu fiquei muito impressionada na quantidade, claro que eu li agora, você olhar, na quantidade de vezes que a palavra mãe aparece. Era como mãe, precisava de uma mãe, necessitava de mãe, né? Então, eu fiquei muito impressionada e sublinhando, e essas cenas eu cito porque eu acho que justamente eu quero sublinhar esse olhar, assim. Primeiro, eu não posso deixar de não falar do Winnicott, né? Que é um autor caro para mim, eu acho que para muitos nós psicanalistas, que ele fala da importância do ambiente para a estruturação do indivíduo e da mãe, e esses indivíduos, essas crianças, como os capitães de areia, que ainda existe, eles não têm nem ambiente, nem têm chance de estruturação. Então, eu acho que estas cenas, assim, e todas essas questões, eu quero sublinhar esse outro olhar que eu falei no início, que é o outro olhar como psicanalista, para a qual a psicanálise precisa estar se voltando, junto com a clínica privada. Porque, além dela, o olhar, a Ana Leaval definiu muito bem, ela chama de uma psicanálise no mundo plural, uma psicanálise virada para o social e para a comunidade. E a gente precisa de caixas e ferramentas teóricas que ultrapassem as fronteiras do consultório. São práticas e ações que nos fornecem diferentes subsídios para pensar e ampliar as subjetivações e relações interpessoais do indivíduo na comunidade. E essas ações têm como base sempre uma escuta psicanalítica que implica uma participação ativa na vida dos outros. Nós temos que ter um pouco do Padre José, da mãe de Santo Aninha, e muita capacidade humana, nós, psicanalistas, para tentar dar significado ao que é trágico. Temos que, para isso, oferecer um espaço de escuta e acolhimento, e assim tentar criar um espaço de possibilidade de sonho. Falo nisso e não posso deixar de introduzir essa cena do carrossel, assim, de novo, que é onde eles puderam ser crianças, né? E aí puderam se entregar ao sonho e à magia, que é tão importante para a vida. Por todas essas questões e muitas outras, é que esse livro ainda me evoca e convoca esse necessário olhar humano e de nós, psicanalistas, para o social. E, inclusive, nesse momento, na SPPA, está tendo uma reunião muito importante do Comitê da Psicanálise e Comunidade, que foi criada exatamente a partir do olhar para essas pessoas e para essas crianças que vivem nessa situação de total precariedade. Uma vida de horrores que nos faz nos deparar com uma avalanche de sentimentos, de desânimo, vergonha, de desesperança, e, ao mesmo tempo, com força e esperança, vou usar as palavras da Helena Cierro, uma psicanalista paulista, que ela diz que a gente não pode se abster de ouvir, entender e enxergar esses tristes e aterrorizantes cenários e tentar, através de um olhar de escuta e contatos verdadeiros, poder resgatar, inaugurar e tentar fertilizar sólidos lábios, produzir ideias, criações e tentar reparações. Eu não sei, eu acho que estourei meu tempo, mas, enfim, teria muito mais, a gente conversa depois. Muito obrigada. Ainda terias tempo, Magali.
Eu contei aqui, eu pensei que eu tivesse ultrapassado, assim, mas talvez o que eu mais gostaria de falar é nessa questão do Winnicott, assim, e que eu acho que no livro a gente vê porque e aparece essa questão porque o Winnicott era um autor que põe vida, põe movimento, e nas linhas e entrelinhas do Jorge Amado tem vida e movimento. E o Winnicott, ele trabalhava com a doença, mas sempre acreditando no potencial. Então, nesse sentido, mesmo que se possa ter essa crítica da ingenuidade, a gente lendo com esses olhos, eu lia e pensava, agora eu estou procurando, mas eu não acho, que eu via assim, essa frase aqui é típica do Íñigo, assim, né? É porque é isso, é uma teoria portadora de vida, de movimento, e esse livro é isso, embora marcado pela privação, pela dor, pelo desamparo, tem e aparece. Então, eu acho que para a gente se conectar com os capitães da areia, a gente precisa de muita sensibilidade. Quando essas crianças se inclinam, porque quando eu falo em capitães da areia, claro, eu trabalho numa vila, faço um trabalho social numa vila, eu vejo isso assim, quando essas crianças têm esse lado de privação que a gente nem imagina como e quanto é aqui, muito perto de nós, e que são assoladas pelo desamparo, sem a provisão do ambiente, os vazios do seu mundo externo, interno, eles gritam, eles chegam gritando por esse espaço que representa escuta, respeito ao alimento, e onde a gente possa compartilhar emoções e afetos. E eu acho que quando a gente entra em contato com crianças e com essas crianças e com essa realidade, a gente realmente passa por muitas situações e muitas vezes não sabe lidar. E nesse sentido, sim, eu acho que funciona esse livro, funcionou na época e funciona agora como um manifesto, como uma denúncia, e a gente tem que estar atento, porque isso atravessa os anos, atravessa os tempos e atravessa as gerações. E achei muito interessante, Sérgio, antes tu estavas dizendo que tu recomendava para as escolas particulares e tu dissesse antes, eu acho muito importante, sim, que isso possa ser lido, conversado, porque aí, quem sabe, antes a gente possa se atentar e tentar e buscar alguma mudança. Não? Podemos abrir a discussão? Podemos. Depois eu tenho... posso? Eu ainda tenho tempo? Pode, ainda tem tempo. Eu contei errado. Eu falei no início que eu queria falar da questão do estupro terrível do Pedro Bala, mas isso e que está dentro dessa linha assim que a gente está falando e desse entendimento psicanalítico. O Pedro Bala encontra o João Adão, que era um estivador, e aí ele conta que ele é filho do Raimundo, o loiro, e que ele era um grevista que morreu numa greve baleado. E ele sai desta história assim atordoado, chorando e sofrendo. Deixei meu livro não sei aonde, então eu leria, e ele sai muito atordoado, e aí vem a cena que ele vê uma menina, uma negrinha, como ele coloca, e ele vai e estupra a menina violentamente, né? E aí a menina diz, eu sou virgem, e ele é uma cena terrível, assim, o Pedro Bala de Oura. Agora eu já estou falando a Magali que leu lá com 14 anos, que ele estava sendo um super-herói, desgraçado, enfim, e que na época eu não entendia, e não que perdoe, mas sim, e aí no livro deixa claro que ele fez isso pelo desespero de saber
dessa história do pai, um menino que ficou abandonado aos 4 anos. E quando ela larga, ele vai de mão dada com ela e ela começa a chorar e grita, desgraçado, desgraçado. Ele vai com aquilo e se sentindo extremamente mal, assim, ela era só uma menina. Então, todo o tempo no livro tem esses pontos e esses contrapontos mostrando essas questões, assim, e que são duras de serem vistas, duras de serem vividas, mas que precisam ser encaradas, né? E aquela cena que eu volto a falar do carrossel, em que tem assim, se vê bem como essas crianças têm a infância roubada, assim, e como a gente tem que poder devolver isso às crianças. Nesses trabalhos sociais, a gente procura fazer muito isso e tem esse valor grande, assim, quando eles podem fazer teatro, quando eles podem dançar, e é isso que se estimula. Então, nesse sentido, o Jorge Amado, que sim, na adolescência era o meu ídolo maior, e fica colorido, ele tem este valor que tu lembra e diz, bom, vamos ler Jorge Amado, mas mais do que ler, vamos viver Jorge Amado nesse sentido, e nisto que ele nos chama com a sua literatura, e nos convoca, ele nos convoca, a evoca, a ir em busca desse tipo de trabalho, e não precisa ser só como psicanalistas, porque é um trabalho, antes de mais nada, humano, né? Antes de mais nada, humano, tem que se humanizar as nossas vidas e o nosso trabalho. É isso, né? Que no momento eu queria falar. Sérgio? Não, ótimo os comentários da Magali, né? Magali. Magali. Eu tenho uma colega também lá na URSS, chama Magali, às vezes todo dá mundo branco, pergunta, assim. É Magali ou Magali? Isso, Magali. Não, excelentes comentários. Eu só faço uma pequena retificação, que, na verdade, quando eu disse brega, era os meus escritos no livro que eram bregas, entende? Tá. Era uma coisa assim, chorosa e tal. No livro, o livro, de fato, o problema dele não é tanto a linguagem, mas digamos assim, um certo teor fantasioso no momento em que o Pedro se torna um militante político aos 15 anos, a partir quase do nada, né? Sem aquela experiência proletária, né? Mas eu estava pensando, né? Tu lembrando essas histórias todas aí, né? Olha, ele tem 25 anos. Há uma tendência na literatura, e principalmente no romance, na poesia não, mas no romance, de que os primeiros romances, até 30, 40 anos, os escritores falem como que criem personagens que são alter egos, que são, na verdade, heterônimos, né? E é impressionante ver assim, a quantidade, nessa evocação que ela fez dos personagens, e não entraram todos os personagens, como o Jorge Amado cria um mundo totalizante, né? Como ele consegue criar um relato abrangente, com personagens convincentes, apesar de não ter, o Jorge Amado nunca foi característica dele fazer análises psicológicas requintadas, né? Mas são personagens que, com 2, 3 traços, imediatamente se incorporam e permanecem na nossa lembrança. Quando eu li o livro aqui, eu tinha lido esse livro há muitas décadas atrás, não apenas, eu tinha lido 2 vezes só, antes. E a última vez, acho que mais de 50 anos. E, de repente, eu ia lembrando tudo. Né? Quer dizer, ele é um ficcionista. E aquilo que tu coloca ainda, vejam bem, em geral, quando se escreve, as pessoas escrevem a respeito da sua própria classe, né? A respeito das dimensões próximas da sua vida, da sua existência. E ele tem esse largo e generoso, que sempre foi uma característica dele mesmo, a generosidade, esse largo e generoso olhar em direção ao outro, e que invalida, me parece um pouco, a tese
do lugar da fala, que obrigatoriamente o lugar da fala tem que ser algo que resulte da experiência biográfica. Não, não necessariamente não. Claro que se tiver, melhor, né? Também é intenso. Mas esse escritor que falou, ele não falou só dos meninos, ele falou dos pobres da Bahia, né? Ele falou dos estivadores, ele falou das prostitutas, né? Quem lembra de Tieta do Agreste, Teresa Batista, ele falou de uma doceira, Dona Flor, falou dos malandros, como Vadica ou Quincas Berro d'Água, quer dizer, isso me parece nele decorrência de uma paixão pelo outro, né? De uma paixão pela vida concreta e, sobremodo, pela vida daqueles despossuídos, né? Então, é uma coisa... Ele realmente é generoso. É interessante desse final, né, Sérgio? Quando tu falas... Eu deixei porque eu tinha escrito um pouco de cada personagem, mas esse final do Pedro Bala, sim. E também uma coisa que é interessante do ponto de vista psicanalista, pensando no Ínico, assim, que a Dora morre quando vai para o reformatório, não sei se vocês estão lembrados. E depois que a Dora morreu, cada um foi encontrando o seu caminho, daí se encaminha para o final. Então, o Pedro Bala foi isso, o chefe dos grevistas. O Volta Seca, que era o filho do cangaceiro e que queria vingar a mãe morta, ele vai para o cangaço e ele tem uma espingarda, não me lembro agora o número de mortes, mas assim, marcava o número de mortes. Riscando, assim. Ele vai riscando o número de mortes, eu acho que somava 30 ou 50, e é muito interessante, claro, que isso é um jogo bom também que ele faz, que ele começa o livro com a imprensa, falando dos capitães da areia, a voz do chefe do reformatório, do chefe da polícia, e aí eles dizem que, e aí lá quando ele vem notícias do cangaço, porque termina o livro, tem notícias e diz que ele matou tanto e que ele era um matador de nascença. E, a verdade, ele não era um matador de nascença, ele era um matador criado pelo ambiente. Isso está no livro também, ou pelo menos eu entendi. Aí tem um personagem que eu acho que eu não falei, é o Boa Vida. O Boa Vida é aquele, assim, ele roubava, já é malandro, assim, um malandrão. E ele roubava para... Deu, estou aqui, comi, achei minha comida, deu, mas... E ele se tornou, assim, o malandro da Bahia. Né? Tem alguns que seguiram o seu caminho. O gato, aí aparece bem essa coisa da sexualidade que o Jorge Amado tem. O gato, acho que tinha 14, 15 anos, não me lembro a idade do gato, mas ele era amante da Dalva. Era um sedutor. Ele era super sedutor e a Dalva era uma prostituta que sustentava ele. Eles foram para Ilhéus e o gato virou um grande vigarista, né? Então, assim, também tem as coisas fantasiosas e ele foi direcionando para cada um. O Pirulito virou padre, né? Ele se tornou padre no final, e tem uma cena também que eles ainda, quando não tinham saído, ainda estavam no Trapiche, e ele, eu não me lembro bem quem era, mas eu acho que era, não sei, o Vida Seca, enfim, ou talvez o gato, viram numa igreja e olharam, e era o Pirulito lá pregando para as outras crianças, e os dois muito impressionados, mas saíram silenciosamente. Então, tem cenas muito boas. O padre José Pedro, ele é fantástico, assim, porque tem um diálogo dele com ele mesmo, quando ele foi chamado, porque isso é outra coisa do livro, né? Que tem a bexiga, que é o alastrinha, a varíola, tu lê e vê, bom, aqui está o Covid também, mas assim, quem tinha o COVID, quem tinha o alastrim, tinha que ser levado para o lazareto, e lá todo mundo morria. Ele diz, quem ia para o lazareto não voltava. E aí um dos meninos estava escondido e o padre escondeu, e foi chamado pelo arcebispado, e ele ficou num conflito, porque ele não deveria, e aí ele... mas não, como assim? Como eles não podiam? O que eles fazem de errado? Sim, nunca ensinou o que é certo e errado. Eles nunca tiveram uma mão que acarinhasse seus cabelos, nunca tiveram um pai para lhe dizer o que é bom ou ruim. Então, tem esses diálogos, assim. Tem outra cena... Eu estou falando muito? Não, ótimo. Eu tem só quero lembrar os participantes que as inscrições estão abertas, então quem quiser se inscrever...
Não, eu só quero falar uma cena do pirulito, porque é sempre esse conflito, como ele ficou, o pirulito ficou entre o bem e o mal, entre o proibido e o permitido, entre roubar ou não. Então, ele rezava, ia lá e roubava. E aí tem uma cena que ele vê um menino Jesus nos braços da Maria, sei lá, da Conceição, né? E aí todos os outros eram meninos Jesus bonitos, gordinhos, e aquele era negro e magrinho, como eles, então, e ninguém compra, ele acha que ninguém compra por isso. E ele quer roubar e não pode, aí, mas ao mesmo tempo fica naquele conflito, posso ou não posso, pecado ou não pecado. E aí ele vê e é como se a Virgem tivesse dando o pirulito para ele, o pirulito, o ato falho é providencial, dando, e aí ele pega e acolhe, ali fica nítido, não está dita a sensação assim que ele faz com o menino Jesus, o acolhimento e o cuidado que queriam ter com ele. Então, essas cenas que ainda me encantaram lendo dessa forma. Assim. São cenas ótimas, né? E o final, na verdade, é carregado de otimismo, eu diria, de fantasia, porque todos, exceção feita ao que se suicida, né? Veja bem, o sonho lá, o cangaceiro, né? No fundo era um sonho dele. O outro se torna padre, o outro se torna um grande pintor, o Pedro Bala se torna, enfim, um líder... Um líder grevista. Grevista, né? Ou seja, há no Jorge Amado uma confiança, toda a sua obra, uma confiança ilimitada no poder dos indivíduos sobrepujarem os piores sistemas opressivos, a falta completa da existência, a perda, né? A perda é superada. Todos os livros dele, eu estava tentando, enquanto tu falava, tu lembrou, eu me dei, puxa vida, no suor a multidão termina, a multidão avança em direção aos policiais que vão atirar, aí um atira, caiu, pega uma camiseta suja de sangue, põe como estandarte e sai para frente. Você começa a olhar, e em todos os romances dele há uma abertura, mas por que eu estou chamando também a atenção disso? Porque esse não é o traço dominante da literatura a partir do século XIX, que é uma literatura problemática, perfeitamente problemática do ser humano, e é uma literatura que tende à amargura, que tende à derrocada, que tende, digamos, à análise, à dissecação do fracasso humano, né, da onipotência da maldade, da onipotência social, enfim. E há no Jorge Amado, ele é tão generoso, né, que mesmo contrariamente às evidências, né, ele sempre transforma os seus protagonistas em vitoriosos, né? Uma espécie de vitória, mas uma vitória baseada na compreensão do mundo e na bondade, né, e na alegria de viver. É muito interessante tu falares isso, eu acho, desculpa, Helena, só porque eu acho que é por isso que eu me lembrava tanto o Winnicott, eu li o Winnicott. O Winnicott era um autor, e foi um autor que ele acreditava no potencial, assim, teve até uma vez que abriram uma comunidade terapêutica e deram o nome de Winnicott, que era para crianças autistas. E aí um psicanalista escreveu, por que para crianças tão doentes justamente foi dado o nome do Winnicott, que acreditava tanto no potencial da saúde. E aí a pessoa que recebeu a carta disse, justamente por isso, exatamente essa esperança que eu acho que tu bem apontas e que também não se vê. Desculpa, Regina. Temos duas pessoas inscritas, Gésura Lopes Chaves e o Paulo Favalli. Grayson, por favor, podes colocá-los. É preciso que os participantes cliquem em aceitar na mensagem que aparece na tela. Doutor Paulo, pode abrir seu microfone e seu vídeo, por favor? Deu? Estão me ouvindo? Sim. Não, só que está torto. Por que será que está torto? É Está porque... deitado assim, Favalli.
Mas se eu Aí, fizer assim, vai cair meu Ah, não, então celular. deixa. Vai Deixa, cair. então. Fica à Ó, vontade. eu estou num tripé assim, mas deu aqui. Não, eu só queria ressaltar uma coisa que a Magali manifestou, que é a maneira como o Winnicott trata esta questão. O Winnicott tem um artigo que se chama A Tendência Antissocial, né? E que é um dos trabalhos do Winnicott mais impactantes, porque ele, de repente, escapa desta necessidade, eu diria, que a sociedade tem de punir, de alguma maneira, se livrar do antissocial. E ele tenta dar uma compreensão a isso, né? Nós vivemos num momento em que predomina, não sei se predomina, mas há uma tendência a divulgar a ideia de que bandido bom é bandido morto e que os sem-vergonhas têm que ser mortos. Por isso que nós temos que nos armar, né? Armar a população para nos defender dos marginais. Então, o Winnicott coloca isso, e esse artigo, acho que a mim teve uma influência muito grande, me mudou a maneira de pensar essa situação da tendência social. É um artigo maravilhoso, eu vou ler apenas uma frase do Winnicott, para ver como a gente pode encarar essas coisas de outro ângulo. Ele diz o seguinte: a tendência antissocial implica em esperança. A falta de esperança é a característica central da criança deprivada. Nos momentos de esperança, a criança manifesta a tendência antissocial. Mais adiante, a compreensão de que o ato antissocial é uma expressão de esperança é vital para o tratamento de crianças que apresentam essa tendência. Vezes, sem conta, assistimos a momentos de esperança a serem desperdiçados ou minimizados por um manejo equivocado ou por intolerância. Esse é o Winnicott. Essa é a pessoa que tem uma visão diferente para aquilo que alguns acham que banditismo tem que ser combatido com arma. Era isso que eu queria acrescentar. Só. Um abraço a todos, meus parabéns. Parabéns pelas duas apresentações, foram muito interessantes. Eu estou com vontade de comprar o livro e dar para os meus netos. Ah, que bom. Perfeito. Eu dou para os teus netos. bom, podemos Tinha mais continuar. alguém, hein? Tinha mais Gésula, alguém. ela não tinha Favalli, mas ela não Ali, entrou. não está, Jess, está entrando aqui, não, está Tá aparecendo ali. para mim. Ela só está sem microfone. Ela está O sem microfone dela está microfone, fechado. mas ela está aparecendo para ti, não, Regina? Não. Jéssura Lopes Chaves. Tem que abrir o microfone. Abriu, Ingresso. Abriu. Oi. Boa noite. Estão me escutando agora? Bem. Sim. Eu gostaria só de fazer um relato. Eu sou professora de português e literatura de uma escola pública federal de Porto Alegre e recentemente meus alunos de primeiro ano do ensino médio leram Capitães da Areia. Ah, que legal. E aí foi bem essa experiência, né, escutando os professores falando agora de jovens, né, primeiro ano, ali na faixa dos 15, 16 anos, e eu acho bem difícil de achar um livro que cative os alunos nessa fase, né? Às vezes a gente até acha um livro muito bom, mas que não tá, eles não alcançam, né? Eles estão tendo assim o primeiro contato com a literatura assim de forma mais sistemática e às vezes não acompanham a complexidade da obra. E aí eu pensei, poxa, acho que eu vou indicar um Jorge Amado porque vai ser de Capitães da Areia justamente por tratar assim de jovens adolescentes, né? Embora não seja a realidade deles, mas atingiu bastante o objetivo, os alunos adoraram a obra, né? Gostaram muito da personagem o Sem Pernas, é um personagem bastante complexo, enfim. Mas o que eu queria relatar realmente foi a cena do estupro do Pedro Bala, que foi uma cena que chocou muito os alunos ficaram muito tocados, eles gostaram da obra, eles sentiram assim, tiveram muita empatia pela vida daquelas personagens. Mas a cena do estupro, especialmente por ser um estupro praticado pelo protagonista, né? Porque normalmente quando a gente tem esse contato de cenas de estupro na literatura, ele está ali como denúncia,
mas ali o estupro é praticado pelo principal protagonista, né? Na verdade, o líder dos Capitães da Areia, com o qual os alunos, os leitores, criam uma empatia muito grande, né? Então, aquilo foi bem tocante, né? Bem tocante. Só para registrar, assim, esse relato, né? De uma leitura em sala de aula. É interessante isso, Gessa, porque os alunos tiveram, e se tem essa reação, ainda tem a mesma reação que eu relatei que eu tive, assim, de herói, era uma raiva, vontade de fechar o livro, e porque foi um estupro muito... A menina foi pega pelas costas, e ela implorava, me deixa, eu sou virgem. Então, é muito interessante. E também achei interessante que eu Sem Pernas, inclusive, eu não li, porque não dá, mas assim, eu acho que eu escrevi muito sobre o Sem Pernas, né? Porque é isso, ele é o personagem mais complexo. Sim. Eu acho, não sei o que tu acha, Sérgio, que é um livro, embora o Pedro Bala seja o líder, ele não é um protagonista. Todos são protagonistas, assim, porque né, a gente consegue empatizar e se ligar com cada um. Mas, de qualquer maneira, o Sem Pernas, eu acho que é onde mais se relata o drama, até porque o Sem Pernas, ele nunca teve pai, mãe, não teve família, e ele vivia com um padeiro que batia nele, e ele foi preso pela polícia, torturado, e os policiais bêbados batiam e faziam ele correr manco pela mesa, debochando dele. Então, ele tinha um ódio, e esse ódio era o que sustentava a vida. E o Sérgio lembrou, ele acabou se matando quando perseguido pela polícia, né? E parece que, claro, eu vou dizer, parece que a gente sabe, óbvio, eu tinha lido o livro, e como o Sérgio disse, a gente já começa a lembrar, porque foi muito marcante. Mas só podia ser esse mesmo fim do Sem Pernas, assim, e ele perseguido pela polícia, se matou, ali o morrer foi o vencer da polícia, assim, porque ele não foi pego dessa vez. Né? Eu podia dar um palpitezinho, ainda complementar, só complementando aquilo. Eu me dei conta que faltava um complemento ao que eu trouxe de Winnicott, que é, afinal, qual era a esperança? Qual é a esperança que há dentro do ato antissocial? E o Winnicott diz isso, a esperança é de reencontrar aquilo que faltou, aquele ambiente, né, possível que faltou à criança na infância. Então, o roubo, ele diz isso, o roubo é a busca daquilo que lhe foi roubado quando era muito pequeno. A mãe, o ambiente que permitisse o sentimento de continuar vivendo. Era só isso. Importante esse complemento. O Jorge Amado assinaria embaixo, certamente. Assinaria. Quando eu li, eu pensava, o Winnicott assinaria embaixo. Então, tem várias citações e vários livros, assim, várias questões do Winnicott, inclusive também quando ele fala do ódio, né, do Sem Pernas, assim, porque o Winnicott coloca, e se sabe, não é só o Winnicott, o ódio é o correlato do amor, né? E o ódio é o que dava coragem para ele, para o Sem Pernas, é verdade, o que alimentava, era a força de vida dele, né? Então, é outra coisa importante, outro texto do Winnicott que eu gosto muito é o ódio na contra-transferência. Assim, né? E uma coisa interessante, né, no Sem Pernas aí, é que o que ele se dá conta, né, quando a dor que ele sente quando ele abandona a Esther, né, aquela mãe alternativa, é que, na verdade, o amor dela não era por ele, era o que ele representava, que era o filho perdido. O filho perdido. E ele chora, não é só porque ele está abandonando aquela mãe imaginária, ele também está abandonando essa fantasia de ser o filho, né? De ser amado. E tem uma hora que ele se dá conta disso, assim, no desespero. Isso. Ela também não me amava, ela amava o filho perdido. Eu não sei se tem mais inscritos, mas eu fiquei interessada, Regina, porque quando a gente conversávamos nós três,
tu começasse a contar uma história com o Carrossel e crianças, uma experiência, e o Grayson nos interrompeu, porque ele disse que está na hora, no seu papel, o que o Grayson faz sempre muito bem. Então, não sei, eu acho que talvez, eu não sei como é a história, mas como tu estava contando com entusiasmo, e já que não tem escrito, Não, talvez... eu estava contando para o Sérgio o porquê que eu gostava tanto desse livro, que foi a minha história também, uma experiência que eu tive adolescente também, né? Que eu fiz, que eu te contei, que eu fiz magistério, e quando eu fui dar aula, eu tinha uns 17, 18 anos, numa escola anexa ao Colégio Anchieta, eram crianças da vila, e quando chegava o circo em Porto Alegre, as crianças desapareciam da sala de aula. Quer dizer, um determinado dia eu fui dar aula, e a minha turminha, que era, acho que umas 25 crianças, tinham umas 17, e as outras tinham evaporado e sumiram durante uma semana, e eu não sabia o que estava acontecendo, e ninguém sabia. Né? Passaram-se assim uns 10 dias, e as crianças, de repente, apareceram, todas de cabeça raspada, né? E bem machucadas, emagrecidas. E aí, o que aconteceu? Tinha chegado um circo na cidade, e elas tinham saído de casa, sumido, porque tinha chegado o circo, então elas iam fazer parte do circo, mais ou menos a história do Carrossel, né? E aí tinham sido recolhidas. Então, é essa história, né? A história de... Então, é a história do Carrossel, né? Uma história muito similar. Que é o que se vê naquela descrição, a descrição da cena do Carrossel. É exatamente igual, então não é uma coisa assim, tanta utopia, é uma coisa que acontece, é uma coisa real, né? E dizem, inclusive, que para ele escrever esse romance, ele foi e ficou um tempo num trapiche onde tinham crianças que viviam numa situação semelhante. É verdade isso, Sérgio? A Zélia Gattai coloca, quando termina a edição última, essa, eu não sabia disso, mas ela coloca que exatamente que o Jorge Amado viveu e foi viver num trapiche semelhante para entender bem as vidas dessas crianças. Tu tens essa informação? Eu tenho uma informação genérica também, de que ele, né, foi observar, né, ele observava muito, né? Mas ele tinha também, a par disso, ele tinha uma imaginação, porque tem autores cuja imaginação literária é um pouco contida, né? São autores sem desbordamentos imaginativos. E ele não, a gente lê a obra completa dele, realmente, por mais que ele tivesse vivência, experiências, há também uma capacidade imaginária dele que é fantástica, né? Que é a razão que ele se tornou também um dos escritores mais lidos, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Porque ele sabe manipular a narrativa, mas sempre com tipos, né? Ele constrói uma quantidade espetacular de tipos humanos, que nem sempre ele aprofunda. Não é o interesse. O Jorge Amado é um narrador de ação, de história, né? de aventuras, e não um narrador que fica lá esquadrinhando, dissecando, tentando deslindar enigmas da alma. Né? Tanto é que esse menino que se suicida é uma exceção no livro, né? Pela complexidade. Depois ele até avançou, ele foi avançando, a sua literatura foi avançando. Mas é um escritor que tem assim a beleza da vivacidade, da cor, do movimento, do ruído, né? Digamos assim, do grito, das paixões ilimitadas. Então, é um escritor muito bom de ler. Eu sempre faço uma recomendação, o professor sempre tem esse vício doentio, né, de querer que os outros leiam também os livros que ele leu e gostou. Entre as obras, esse dia eu ainda fiz uma avaliação do Jorge Amado. O que eu gosto do Jorge Amado assim profundamente? Que acho que sejam não só obras generosas, humanas, vivas, coloridas, mas também obras literárias de primeiro grau.
de primeira classe. O Terras do Sem Fim, que é uma história da sua família, né? Que é um romance poderoso, né? E que tem algum tipo de influência. Eu rastrei alguma influência do Terras do Sem Fim, por exemplo, na construção do continente. Ele tem uma personagem lá que acho que se chama Ana também, né? Que essas mulheres que vão para o mundo masculino e de alguma forma se comportam com uma capacidade de resistência, né? de enfrentamento. E ele tem, para quem gosta de livro de humor, porque esse é um outro problema no Brasil, os livros humorísticos, curiosamente, fazem sucesso junto a um público não leitor habitual. O leitor mais padrão não lê livros humorísticos. O romance começou com romances de humor, Don Quixote, Lazarilho de Tormes, né? O romance inglês do século XVIII. Ele tem um romance que eu acho são duas histórias que eu considero duas obras-primas literárias. Para mim, é aí que ele conseguiu chegar ao apogeu narrativo, com um humor anárquico, debochado, esplêndido, de ler-se às gargalhadas sem perder sempre a visão crítica que ele traz. Ele sempre traz, digamos, uma metralhadora, né? Da medida em que eu digo que ele avançou para o anarquismo, né? Que são as duas histórias contidas num livro chamado Os Velhos Marinheiros. Um deles até virou filme, virou série da Globo, um especial da Globo, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, que é um primor, é uma novelinha de 50 páginas, absolutamente primorosa, de um sujeito cuja vida é medíocre, subjugado por uma família que o destrói, um funcionário público, honesto, exemplar, né, e totalmente cinzento. E um belo dia ele resolve se libertar de tudo e some de casa. Tipo o guri que foge de casa, ele fugiu de casa. E vira o rei da malandragem baiana. Tem que compreender um pouco a Bahia, né? Também a figura do malandro. Ele vira um malandro, ele está nos bordéis, ele está se divertindo, ele descobre a essência mais pura para ele, e na concepção do Jorge Amado, da joie de vivre, né? Da alegria de viver. É delicioso. E ele tem duas mortes. Um que a família declara e outro que os seus amigos vagabundos lá da Bahia, jogadores, né, bêbados, configuram. São duas mortes. Chama-se a Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E a outra história, que para mim é a mais primorosa, é a história do capitão Vasco Moscoso de Aragão, um sujeito que mente para se tornar um herói numa pequena cidadezinha. Mas você vê que aquela mentira dele, aquilo ali é a literatura. A literatura também é uma mentira, também é uma invenção, também é uma criação. A mentira seduz, né? As mentiras que ele conta a respeito da sua própria vida. São narrativas deliciosas. Lê-se às gargalhadas. Eu garantiria a quem lesse muitas gargalhadas e um texto literariamente ambos, esplendidamente escritos. Os Velhos Marinheiros do Jorge Amado. Que bom que o professor tem esse vício. Eu não li, eu li vários do Jorge Amado, e por isso que ele realmente, ele faz um ódio à Bahia, e outra coisa que eu lembrei, ele fica regionalista, e essa literatura também tem seu valor por isso. Junto a esse olhar, quando eu li com 14 anos, eu tinha um sonho na vida, eu queria conhecer a Bahia, e assim que eu pude, eu fui conhecer a Bahia. Não é? E isso que tu diz, assim, destas cenas, voltando ao Capitães da Areia, a gente não falou, porque ela era a única mulher do grupo, na figura da Dora. Então, esta coisa não é de rir, aí é chorar, né? Claro, chorar na hora, porque a menina vai para o reformatório, e aí na hora que o Pedro Bala ele consegue sair lá do reformatório, ela vai para o orfanato, e aí ela arde em febre, porque é sozinha, e sem Pedro Bala, e ele fica sonhando com ela, ele fica sonhando com ele, e quando ela volta, a cena é essa, e é isso, eu não sei, a professora não está mais aí, mas eu acho que também dá uma vibração, essa questão, porque contrasta, primeiro, aquele amor, aquele sexo cru, selvagem, duro, e aí contrasta, no final,
quando ela chama, ela ardendo em febre, e ela chama o Pedro Bala e diz: agora eu já sou mulher, já posso ser sua esposa. E aí, de uma maneira muito delicada, ele descreve essa noite de amor, e aí quando ele acorda, ela está dura e gelada. Mas aí tem aquela cena, claro, do herói, que tu diz a coisa fantasiosa, porque ela vai num saber, eles chamam, né, o querido de Deus, que é quem ensinou a capoeira para ele, e ela vai num saveiro, e o Pedro Bala diz: vai com ela, vai se suicidar também para ir morrer com ela. Só que o querido de Deus salva o Pedro Bala, né? E aí ele começa a ver que no lugar onde a Dora morreu, onde ela está, tem mais uma estrela. Então ele passa uma estrela cadente, não é? Ela tinha cabelos. Então, esta é uma história assim bonita, e isso eu acho que tem esses contrastes assim entre eles também, ao mesmo tempo que eles roubam, enfim, eles entram em conflito, e uma coisa que eu acho interessante, ainda que os pederastas passivos, como dizer, eram expulsos do grupo, um deles, que depois não se explora muito essa história, não se explorava, mas então ele não foi expulso, mas ele foi um dos que foi pego, e no final, quando o Pedro Bala sai, é muito interessante essa mensagem, é ele, o Barandão, que fica o chefe dos Capitães da Areia. Então, tem esta questão assim, paradoxal, enfim, que mexe com isso, com amor e ódio, alegria, tristeza, e acho que é por isso que ele fica tão bom de ler, principalmente na adolescência. Agora eu vou ler os que tu recomendasse. Tá bom. É que eu acho interessante, né, Sérgio, que talvez ele não tenha tanto valor literário, mas ele mexe com esses valores da Claro, adolescência, Humanos. né? E por claro, isso que mexe com todos nós, né? claro. Ele tem muito valor humano, assim, né? E Isso. ele mexe com sentimentos que Uhum, todos nós temos, com fantasias que nós já tivemos, teremos, e espero que sigamos tendo, né? Tanto de agressividade, como de amor, e mexe com essa possibilidade, assim, realmente, para quem faz esse trabalho social, e que bom que a psicanálise está se voltando para esse olhar, tem muito valor, porque tu identifica, assim, claro. eu estava lembrando de uma cena numa vila, enfim, onde eu trabalho. Agora, com a pandemia, ficou, mas trabalhava com adolescentes, e um dos adolescentes me disse um dia: Magali, tu tem que passar o ano novo aqui conosco. E eu fiquei toda feliz, assim, olha a representação que eu tenho. Eu disse: por quê? Porque eu quero que tu veja o que são os verdadeiros fogos de artifício, porque aqui, por causa do indulto, no ano novo, é a gente fugindo de balas. Então, é impressionante, eles têm essa vida. Claro que agora está muito ligada a drogas, assim, né? Então, que... Bom, escritores gaúchos também, então, o Zé Faleiro tem falado muito, esse livro dele é Vamos maravilhoso. conversar sobre os supridores. Lá em Vai ter os novembro. supridores? Eu lembrei dele, assim, porque ele chegasse a ler, Sérgio. Sim, li, me impressionou. Bom, né? Muito impressionante, assim, Uhum. porque ele traz aí ligada toda essa questão da droga, mas trata dessas mesmas questões. Bom, desculpa interromper, mas estamos na hora. Estamos já nos momentos finais, então gostaria que vocês pudessem, então, as palavras finais de vocês. Eu só tenho a agradecer. Cada vez que eu vejo um professor de literatura, ou vejo o Sérgio, dá vontade de fazer um grupo de estudos. Eu ainda vou fazer um grupo de estudos, porque eu adoro ler, né? E acho que tem que ter uma sistematização. Então, agradecer o convite, Regina. Fiquei muito contente por ser o Capitão da Areia, por ser com o Sérgio, que eu já vou falar. Então, eu quero agradecer e também agradecer a ideia deste livro, agradecer a ti, que dissesse que foi uma ideia tua, justamente para também, porque como está se abrindo, valorizando toda a questão da psicanálise, além da clínica, para a psicanálise social e da comunidade. Então, agradecer a ti e parabenizar a comissão também por isso, né? Então,
Só isso. É sempre muito agradável. Essa é uma atividade que eu acho maravilhosa e a Regina é muito efetiva e faz esse trabalho muito bem feito. Então, é um prazer estar aqui. Eu também agradeço, foi ótimo, ótimo participar. Havia participado em outro, não consigo me lembrar, estava tentando, eu já participei uma vez, mas não me lembro que livro duas é. vezes. Várias vezes. Tu participasse aqui, participasse de eventos na revista, na Feira do Livro. É mesmo? Sim, Puxa, a tu é o memória de amigo, velhinho é uma amigo da dissolução. psicanálise da sociedade. A memória de velhinho, assim, é um zero absoluto. Mas é muito bom, gosto também muito de participar e acho que é um setor que me encanta, porque o setor da psicanálise, eu acho que é o setor que mais lê entre todos, né? Sem dúvida nenhuma, porque além da leitura pelo prazer insubstituível, é também uma leitura que auxilia, né, que de alguma forma confere, né, algum tipo de experiência que um dia poderá vir a ser usada, né, porque na verdade é sempre a grande literatura, é um mergulho no humano, na alma humana. E foi bom também. Eu sou fã de Jorge Amado. Ainda hoje defendo Jorge Amado. Ele não é um escritor muito na academia, ele não é muito estudado, ele é meio maltratado. Eu discordo. O Érico também o foi. O Érico Veríssimo também era visto na academia como um escritor de sucesso, um contador, um mero contador de histórias, como ele próprio se definia, até que um dia o professor Flávio Loureiro Chaves resolveu fazer um livro sobre o Érico para mostrar, e aquilo chamou vários críticos do Brasil, e aquilo recuperou o Érico como um escritor, como ele é, de primeira classe. E talvez o Jorge Amado não tenha tido isso ainda. Mas, enfim, foi muito legal, gostei. Isso mostra também que há livros de geração, né? Os livros que são para certas faixas etárias. Não que as outras não possam ler, a gente pode ler e gostar, mas eu diria que é um livro obrigatório, né, para jovens, se fosse possível a gente obrigá-los. E lembro que lá naquela lista de vestibular da URGS, nós sempre esquecemos, nunca colocamos o Capitães de Areia, que teria causado um grande impacto na lista daquela que os vestibulandos têm que fazer. E foi bom retomar o livro. Agradeço essa participação. Agora vocês já me corrigiram, que eu tive várias vezes aqui, eu me lembrava só de uma, só não me lembrava qual o livro. Só que era ao vivo. Era ao vivo? Era ao vivo. Lá na Feira do Livro, aqui eu não sei, eu acho que era ao vivo. Aqui também foi, Sérgio. Tu e o Juarez, lembra? O Juarez! O Juarez! O Juarez fez uma grande interpretação de um conto maravilhoso, um conto que o Freud tivesse conhecido, teria enlouquecido. O conto do Turgenev, né? Que é sobre o complexo de Édipo, claro, sem que antes se falasse nisso, né? E o Juarez eu pedi para ele, Juarez, me faz uma análise disso. Isso num outro encontro que tive com ele. Então tá. Só mais uma coisinha, Sérgio, isso que tu dissesse, que da psicanalistas que leem muito, a mim, por exemplo, é uma ferramenta de trabalho que me ajuda tanto quanto os livros técnicos e teóricos. Muitas vezes vem cenas de filme e livros e que eu acho que me conectam mais com o paciente, para mim é imprescindível. Tá. Me dá 30 segundos, Maria Regina. 30? Sim, claro. Contado. Claro. Não, já que a Magali falou, eu vou sugerir, então, é um conto, é quase uma novela. Eu uma vez descobri, lendo em francês, até resolvi traduzir, mas aí, quando eu estava terminando, a tradução difícil, porque são muitas páginas, tem um vocabulário, saiu publicado no livro do Calvino, Seleção de Contos, puxa vida, de terror, de horror, do século XIX, contos fantásticos do século XIX, é o Calvino que organizou. Ou é contos de terror, ou contos fantásticos do século XIX, uma edição da Companhia das Letras, o conto do Turgenev. É o único que tem ali. É um conto assustador, né? E magnificamente mostra isso, né? Mostra aquilo que depois o Freud trabalharia para um conceito. Tá tudo ali
né? Um filho que deseja a morte do pai, que, na verdade, é um sujeito que estuprou sua mãe. Mas contado de uma forma admirável do ponto de vista literário, sombria, né? Que texto! Aliás, tem grandes textos nesse livro aí. O fantástico é um gênero que muitas vezes é só divertissimã, né? Mas que muitas vezes penetra fundo, no mais recôndito, né? naquela zona, naquelas pulsões do mal que todos carregamos. Vale a pena, é um conto que Quem vocês vão adorar sabe a novela. o ano que vem tu vem comentar, Já 2003, fica uma sugestão, né, comentar Regina? esse conto. Olha, eu adoraria. Esse Então tá, conto. já fica Tá mais bom. ou menos combinado, Sérgio. Tá bom. Tá? E se Então tá. tiveres outras sugestões para o próximo ano, Depois eu te passo uma sugestão assim para você, isso, né? De coisas densas e profundas e que podem servir aceitaremos com também todo aos prazer. psicanalistas, né? Então tá. Então tá, muito Valeu. obrigada por Obrigada, essa um noite abraço. maravilhosa, agradeço a tua participação, a da Magali, e gostaria de convidar todos, então, para o próximo Café Literário, então, que será no dia 13 de setembro, onde iremos conversar sobre os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, com a participação do professor Maurício Cardoso, que é tradutor e professor de teoria e tradução literária, e o psicanalista Ruggiero Levi. Contamos, então, com a participação de todos. Muito obrigada e até setembro. Boa noite. Tchau. Boa noite.